Boa noite, meu querido amigo. Muito boa noite a você que está chegando para mais um programa Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvamos a Deus por mais uma vez que nós estamos aqui neste canal do YouTube para então proclamarmos a palavra. Louvamos a Deus porque podemos ter um alcance muito grande. Eu sei que essa palavra tem alcançado o seu coração e tem alcançado o coração de de muitas outras pessoas. E eu agradeço muito a Deus por esta maravilha que Deus tem colocado em nossas mãos, essa boa ferramenta que Deus tem nos dado para usarmos e para proclamarmos sua palavra. Eu gostaria então de dar essas boas-vindas a você, especialmente a você que nos assiste pela primeira vez. E eu quero trazer aqui uma palavra muito boa do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas antes eu quero pedir algumas coisas também importantes para você, que são coisas de praxe que a gente sempre pede, e é importante que você faça isso por nós, por gentileza, a fim de que o canal possa ter uma relevância ainda maior na plataforma do YouTube. Por favor, faça isso. Deixe o seu curtir, deixe ali, você vai encontrar uma expressãozinha assim, um joinha, clica ali. Depois você pode também inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, peça as notificações. Também você compartilhe este vídeo, compartilhe com quem você desejar e também que você faça o seu comentário, tá bom? Isso é extremamente importante para o canal. E eu quero agradecer a você já de antemão por isso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos então à palavra? Eu quero falar com vocês algumas coisas aqui bastante interessantes sobre uma palavra específica, abençoada, que Paulo falou aos irmãos da cidade de Colossos, da igreja em Colossos. Ele passa nas suas viagens missionárias, ele organiza uma igreja ali nessa cidade, e ele deixa ali uma igreja formada com seus líderes e com um pessoal ali para ministrar a palavra e ganhar aquela cidade para Jesus. E então depois ele escreve uma carta assim também muito importante para eles. Olha só o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei encantado, sim, porque eu vejo assim, para nós, que nós nos nomeamos homens do caminho, estes homens que estão vivendo e sendo preparados por Deus e assim preparando sua família e encaminhando a sua família e a sua sociedade, a igreja, para encontrar-se com Jesus naquele dia. Eu achei esse texto assim, extremamente relevante e importante para nós. Nós estamos trabalhando este ano com um tema Olhando Firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. E como versículo tema, temos colocado aquele versículo de Timóteo,
onde o Senhor diz, onde Paulo diz a Timóteo, inspirado pelo Senhor, diz que reavives em ti o dom de Deus que foi colocado sobre você. Este texto tem muito a ver com esta palavra, com esta dinâmica de vida. Porque percebam uma coisa, Paulo, nessas primeiras linhas de sua carta aos Colossenses, ele coloca algumas coisas muito importantes, eu quero que você compreenda junto comigo agora. Perceba bem, ele faz uma saudação então aos irmãos, né? Graça e paz, a vontade de Deus e tal. E ele fala algumas coisas no versículo 2, a seguinte palavra: aos santos e fiéis irmãos, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Fidelidade. Como é que está a nossa fidelidade? Como é que está a sua fidelidade? A Cristo, e em Cristo e para Cristo. Como é que anda a nossa fidelidade com Deus? Nós temos sido mais fiéis com coisas fúteis da vida, com coisas banais, com coisas passageiras, com coisas que não nos trazem benefício espiritual e até material, coisas que são futilidades da vida, coisas passageiras, ou será que nós estamos sendo fiéis a Deus e à sua palavra? Paulo aqui está dizendo aos irmãos, dando uma saudação a esses irmãos, relatando e dando este relatório a eles mesmos sobre aquilo que ele estava sentindo com relação aos irmãos. Vocês são fiéis. E eu dou graças a Deus por isso. Em outra expressão do apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 4, ele diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Sabe, Paulo estava recebendo então de alguém este relatório sobre a fé que os irmãos da igreja de Colossos estavam praticando diante de Deus. Um pouco antes, ele diz assim no versículo 3, que ele sempre está orando por eles. E no versículo 4, então, ele fala assim: porquanto nós estamos aqui ouvindo sobre a fé de vocês. E não somente a fé, mas também no versículo 4 ele diz: e do amor que tendes para com todos os santos. Isso é impressionante, porque ele está falando assim: eu fico feliz porque eu plantei uma igreja aí e essa igreja tem crescido, não somente em número, mas esta igreja tem crescido em qualidade espiritual. E essa é uma outra pergunta que eu faço para nós mesmos e faço para mim. E transfiro também esta pergunta a você. Como é que está então a sua fé e o seu amor? O seu amor que nós podemos compartilhar entre os nossos irmãos em Cristo, entre os santos em Cristo Jesus. Aqueles que são separados deste mundo para viver a vida em Cristo. Como é que está a nossa fé em Cristo Jesus para vivermos num mundo tão difícil, tão conturbado, onde o pecado, onde as coisas ruins deste mundo tentam contra nós o tempo todo? Isso é para nós pensarmos e refletirmos, e para nós buscarmos o Senhor. Veja também no versículo 5 que ele fala sobre uma palavra também extremamente importante. Ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ele está dizendo: olha, eu entendo que na vida de vocês são homens de esperança, porque esta esperança que está reservada para vocês é uma esperança bendita. A esperança em Deus nos move a vivermos pela fé, vivermos em amor, vivermos fiéis em Cristo Jesus. Nós não temos uma esperança barata, nós não temos uma esperança do nada, nós não temos uma esperança que não seja concreta e verdadeira. Nós temos uma esperança em Cristo, no Senhor Jesus. E a partir deste momento ele começa a dizer de como chegou aos seus ouvidos aquilo que estava acontecendo diante dos irmãos colossenses. Ele diz assim: já chegou a vós, como também em todo mundo, esse estilo de vida que vocês têm. Porque esta maneira como vocês vivem, veja só o versículo 6, ele diz: e já vai frutificando essas características que ele citou acima, estas características eles já estão frutificando entre vocês. Por quê?
E eu ressalto novamente mais uma palavra, porque vocês ouviram e vocês conhecem a graça de Deus em verdade. Estas coisas nos fazem crescer na nossa fé e crescer diante de Deus, e com isso nós vamos frutificando diante do Pai. E isso é maravilhoso e importante para nós nos mantermos em pé diante de Deus, firmes e olhando para frente, olhando para Jesus, este que é o autor e o consumador da nossa fé. Gente que frutifica na palavra, gente que frutifica na esperança, gente que frutifica na fidelidade, gente que frutifica então na fé. Por quê, meus irmãos? Porque conhecem e ouviram e conhecem a graça de Deus em verdade. Meus irmãos, meu amigo que está aí me ouvindo, Paulo está dizendo aqui então sobre algo que é extremamente importante e que ele notou na vida destes irmãos. Que todo este amor e todo esse estilo de vida não é baseado numa religiosidade rasa que muita gente vive, apenas numa religiosidade. Mas estes homens e esta igreja, eles vivem neste amor debaixo da direção, debaixo da proteção, debaixo do encorajamento do Espírito Santo. O versículo 8 nos diz assim, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aqui o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos enche de poder para vivermos uma vida cheia da graça de Deus. Isso é tremendo. Meus irmãos, Paulo estava tratando e falando com uma igreja que já podia fazer outros discípulos e multiplicar aquela igreja em outras igrejas, em outros discípulos, fazer outros seguidores de Cristo. Ganhar outras pessoas para Jesus, tirar as pessoas das garras do pecado, tirar as pessoas das mãos de Satanás e trazer para a luz do Senhor Jesus. É importante nós olharmos para esse texto e para esta igreja e nós tirarmos estas conclusões. Quando Paulo escreveu isso, ele conclui então esses primeiros 10 versículos dizendo esta frase, estas palavras importantes. Ele diz assim, então, no versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir. Olha o pedido de Paulo, que interessante. Olha o pedido que ele faz para Deus. Para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda a sabedoria e de inteligência espiritual. Paulo não estava pedindo para Deus encher aquela igreja de dinheiro, de bens, de posses, de coisas materiais. Se Deus quisesse dar isso a eles, Ele o faria. Se Ele quiser fazer isso conosco, Ele faz. Mas é interessante nós observarmos aqui o pedido de Paulo para com esta igreja, para com os irmãos e na vida de cada um deles. E eu creio que esta é a mesma oração que nós devemos fazer também uns pelos outros. Que eu devo fazer por você e que você deve fazer por mim. Para que eu peço a Deus que você seja um homem cheio do conhecimento, da vontade de Deus, de toda a sabedoria, e eu peço isso a Deus, eu oro por você por isso, para que você seja cheio de toda a sabedoria de Deus e para que você seja um homem inteligente espiritualmente. Para que você saiba que a vida espiritual não é uma vida alienada. Tem muita gente que diz que nós crentes somos gente alienada. Muito pelo contrário. Nós somos livres para vivermos nossa vida para Deus.
Nós somos livres do pecado, somos livres das correntes de Satanás, somos livres deste mundo. Deus, o Senhor Jesus, nos libertou das trevas e nos transportou para a luz do seu Filho, para vivermos uma vida livre para Ele. É por isso que Paulo, lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós temos que nos apresentar diante do Senhor em nosso culto racional. Racional, com inteligência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que está acontecendo em minha vida. Deus transformou minha vida e agora eu sou um homem que conhece a Deus, que conhece a sabedoria de Deus, e o meu intelecto, a minha vida, a minha inteligência é dominada, é tomada pelo Espírito Santo de Deus para o meu bem, para a minha vida, para o meu crescimento, para que eu seja um homem reconhecido neste mundo como um homem de Deus. Você quer um exemplo bom disso? De que não somos homens alienados? É só você ir lá na carta de Daniel, no livro de Daniel. Você vai ver que quando Nabucodonosor, né, a nação ali, eles tomam, né, Judá como escravos. Eles pegam 4 rapazes de Judá para servirem no palácio do rei. Pegaram os homens mais inteligentes de Judá. Pegaram os moços mais cultos para servirem no palácio com o rei. E esses 4 moços deram o maior testemunho de que são homens íntegros, servos de Deus, tementes a Deus, e os mais inteligentes eles tomaram para servir no palácio do rei. Homens de capacidade intelectual, homens que não são alienados, são servos do Deus Altíssimo. E para que tudo isso, meus irmãos? Para o versículo 10 conclui dizendo, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu encerro com este último versículo. Tudo isso que Paulo citou aqui, para que é? Qual é o propósito de tudo isso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus. Meu querido amigo, eu deixo aqui essa palavra com você para você meditar nela. Leia o capítulo todo de Colossenses, leia a carta toda de Paulo aos Colossenses. Deus vai falar muito ao seu coração. Eu creio que já está falando contigo. Nós vamos ouvir então um louvor agora e daqui a pouco a gente volta para nós encerrarmos então esse nosso tempo de hoje. Deus possa abençoar muito o seu coração. Fique aí, ouça então este louvor e já voltamos. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes
fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Muito bem, meu amigo, estamos de volta. Graças a Deus por este louvor, essa música que nos inspira, que nos trouxe ainda mais um alento ao nosso coração e nos enche de alegria. Louvar ao Senhor é uma coisa muito boa. A palavra de Deus diz que o Senhor está no meio dos louvores do seu povo. Ali está o nosso Deus, o Senhor está em nossa vida. Então cante louvores a Deus. Passe o seu dia cantando louvores ao nosso Deus. Vamos orar então. Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, nos dê uma semana poderosa, abençoada, cheia da graça de Deus, para podermos viver dentro desse conhecimento da graça de Deus, espalhando o amor de Deus, vivenciando esta graça do Senhor em nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por este tempo, por este momento, ó Deus, dos homens do caminho. Quero te louvar, Senhor Deus, por esta palavra, esta mensagem. Quero te pedir a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada um desses irmãos que estão agora nos ouvindo. Peço-te, Senhor Deus, que o Senhor o abençoe, com ele a sua família, o seu casamento, se este for casado. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, tudo aquilo que ele faz, os seus planos, projetos, o seu trabalho. Enfim, ó Deus, sobre tudo aquilo que o envolve, o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. E o Senhor nos dê uma semana cheia da graça, cheia do poder de Deus, cheio da vitória do Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, Deus te abençoe, que o Senhor lhe dê uma semana aí poderosa em Cristo Jesus. Semana que vem, segunda-feira que vem, estaremos mais uma vez aqui para o programa Homens do Caminho. Um forte abraço em Cristo Jesus.